Oi, Thiago. Salve, Bruno. Tá Salve. bom? Me ouve bem aí? Te ouço muito bem. Que bom. Muito bonito esse cenário aí, essa luz. Ah, que massa que tu gostou. Então, bem-vindo aí, Coá. Tô vendo a Coá ali que chegou, a Michele também. Deixa eu ver quem mais de amigo. Cris Soares também. A gente vai bater um papo hoje com o Bruno, que ele coordena um trabalho chamado Em Roda Juntos. E é uma abordagem que tu vai falar hoje, né, Bruno? Qual é a abordagem que tu usa, ou quais são as abordagens que tu usa, mas que visa o desenvolvimento de pessoas. E uma das ferramentas muito utilizadas pelo Bruno é a escuta. Então hoje nós vamos estar batendo um papo com o Bruno aí para ele poder falar para a gente aí sobre o trabalho dele, também sobre o que ele tem pesquisado, e sobre a caminhada, sobretudo sobre a tua caminhada, né, Bruno, para a gente poder te conhecer e tu poder te apresentar também, né? Então eu fico muito feliz aí de poder estar conversando contigo e desejo que essa nossa construção de conhecimento aqui ela possa somar a vida das pessoas, né? Então, Bruno, gostaria de que tu te apresentasse um pouco, falando de onde é que tu é, como é que foi um pouco a tua trajetória. Eu sei que também tu está cursando, terminando, parece o curso de psicologia. Então, falar sobre isso, sobre o que te interessou na vida e que vem desembocar nesse trabalho que hoje tu vem desenvolvendo, né? Um trabalho que relembra muito os grupos de encontro de Carl Rogers. Então, vamos lá, Bruno, te apresenta aí. Bem-vindo aí, amigo. Obrigado, Thiago. É tipo, senta que lá vem a história, né? É, Eu me chamo Bruno Borer, eu sou natural de Londrina, no Paraná, e atualmente eu moro em Lajeado, no Rio Grande do Sul, né? E, Thiago, o Enroda, ele surgiu de um processo, assim, que eu diria que começou há mais de 5 anos, assim, sabe? Lá atrás, há uns 7 anos, eu tinha terminado uma relação assim amorosa, assim, né, que durou mais de 5 anos. Me formei em direito na época e daí terminei a relação e vi que eu não queria também seguir no direito, assim, sabe? Demorei lá 6 anos para me formar e tudo, fiz toda o processo e vi que tinha feito uma decisão que não estava alinhada com, digamos assim, com aquilo que eu é mais autêntico em mim, né? Comigo mesmo, assim. E daí eu iniciei numa busca louca de autoconhecimento, assim, eu estava sofrendo bastante, né? Aí ficava lendo um monte de coisa, assistindo muita coisa. Aí nisso, assim, praticamente um ano depois eu encontrei o budismo, que daí foi o verdadeiro divisor de águas, assim, daí me tornei, assim, um praticante, assim, fez sentido para mim praticar e ainda faz. E daí a prática, ela pode ser algo bem individual, né? Por mais que a gente pratique em sanga também, né? Em comunidade, em certos momentos eu notei assim que era um processo um pouco solitário, assim, né? Você faz as suas meditações, seus estudos. Hoje, com a possibilidade online, né? A gente acessa muita coisa online, recebe os ensinamentos e pratica. E daí começou a surgir essa necessidade de cultivar essas qualidades que a gente pratica individualmente, como compaixão, sabedoria, a bondade amorosa, interesse pelo outro e assim por diante, participar, praticar em grupo, né, com outras pessoas. E também outra coisa, Tiago, que foi acontecendo no meu processo de meditação e de autoconhecimento, começou a surgir coisas muito difíceis, assim, muito aflitivas, assim, digamos assim, né? Dolorosas, sentimentos, assim, muito difíceis, pensamentos indesejados, e o meu nível de sofrimento aumentou, vamos dizer assim.
E daí eu senti de compartilhar isso com outras pessoas, é natural, né? A gente busca, assim, quando a coisa aperta para nós, a gente quer dividir, né? E eu lembro de não ter encontrado, assim, sabe, uma escuta, assim, amorosa, amigável, estável, empática, sabe? Eu não encontrei isso, assim, na família, eu não encontrei isso no círculo de amigos. Claro, às vezes encontrava, sabe? Mas não tanto quanto eu acho que eu precisava, pelo tempo que eu precisava. E pior, né? Às vezes a gente se abre para alguém e daí é criticado, é julgado, né? Ou fica recebendo conselho. Não, você deveria fazer tal coisa com a tua vida, né? Porque quem sabe tu não faz isso, né? Quem sabe tu não muda, né? Aí a pessoa, né? Aquilo entra atravessado, assim, não é o que a gente precisa quando a gente está compartilhando, dividindo o nosso peso, assim, né, de ser a gente mesmo, digamos assim, né, algo que está difícil para nós, a gente divide com alguém e aquela pessoa não recebe, não acolhe, aquilo é pesado demais para ela e ela, de alguma forma, até nos agride, né? E daí o Em Roda surgiu assim com essa, junto com essa necessidade assim de juntar pessoas interessadas em se colocar frente uns aos outros para se abrir, compartilhar suas dificuldades, seus sentimentos, situações das suas vidas que estão sendo difíceis e também as coisas boas, né? Os avanços, os insights, os aprendizados, as coisas boas. Então, eu já tinha algum conhecimento também em desenvolver projetos pela internet, sabe? E daí eu coloquei e falei, não, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero oferecer, é isso que eu preciso também receber, estar em contato com essas pessoas. Só para finalizar essa historinha, Thiago, uma coisa também que veio muito claro é assim, eu fiquei por muitos anos, assim, na prática budista, a gente aspira a gerar benefícios, sabe? Eu fiquei muitos anos, assim, posso eu gerar benefícios, de encontrar meios de beneficiar as pessoas, de ajudar elas em direção à felicidade e assim por diante, a gente aspira a isso. E eu estava assim com um desejo muito grande de colocar algo no mundo que fosse de benefício, né? Então, juntando tudo isso, o meu momento de vida e também a minha caminhada também dentro do meu caminho assim espiritual, surge assim esse movimento do Em Roda como esse oferecimento e daí a partir daí comecei também a me qualificar, né, estudar bastante, praticar, participar de vários grupos também e a gente pratica e desenvolve essas qualidades importantes que devem estar presentes no grupo, né, em qualquer escuta, em qualquer encontro, a gente busca cultivar. Mas é isso, eu me coloco como alguém que está, como um praticante, que está cultivando e está se beneficiando também do grupo. E o Em Roda vem acontecendo já há quase 2 meses, com encontros semanais, assim, e é muito gratificante, assim, ver as pessoas passando pelo processo, assim, se impactando, assim. Então, é um pouco assim que surge o Em Roda, Thiago. Então, pegando aqui o que tu disse, Bruno, tu fez formação em direito, então, e aí não seguiu porque não sentiu que era essa a tua área, né? E tu iniciou a psicologia ou não? A psicologia é um estudo que tu faz por fora, de forma autônoma, assim. Não, eu estudo psicologia, graduação desde 2017. Eu me formo daqui a 2 anos, né? Eu entrei em estágio agora. Mas é importante dizer, né, que o Enroda ele não tem nada a ver com a psicologia em si, né? É, até porque eu não estou formado ainda, né? Então não quero me colocar nesse lugar assim de um profissional da psicologia. Mas no meu processo tem sim a entrada no curso de psicologia e eu sigo cursando assim com muita empolgação e alegria. E ainda falta 2 aninhos aí para me formar. E, Bruno, o que tu diria que o Em Roda tem relação com a psicologia? Ele é uma das fontes, é claro, né? Então eu vejo em roda não dentro de uma abordagem específica, eu vejo
dentro de raciocínios, né, de pensadores, de profissionais que viveram a partir de certo modo de vida, e daí a gente utiliza esses referenciais, sabe? Então, na psicologia tem as noções da Gestalt, os autores que vão falar desse encontro assim profundamente humano e transformador, né? O fenômeno do encontro, né? Que a Gestalt traz bastante. O próprio Rogers, né? Que também organiza um pouco esse processo em grupos, né? Ele idealiza os grupos de encontro. Da psicologia tem mais coisa também. Agora também bebe em outras fontes, né? Nos processos circulares, né? Círculos de paz, por exemplo, da Kay Pranis, assim, que é um pouco mais diretiva, um pouco mais estruturado, os grupos, né? Eles são temáticos muitas vezes, mas a gente também se inspira. A visão da Kay Pranis é muito interessante, assim, sobre o que é o ser humano e o que o encontro humano produz. É inevitável também que tenha algum referencial assim das tradições orientais, assim, né? Mestres que falam sobre isso. O Thich Nhat Hanh, por exemplo, que faleceu recentemente, escreveu muito sobre escuta e fala, né? Ele chamava de escuta compassiva e fala amorosa, né? A própria atenção, a qualidade de atenção que a gente pode colocar no encontro, né, a nossa presença, ela é muito importante também, né, para produzir um fenômeno mais profundo de encontro. Então, Thiago, são várias referências, assim, e eu acho que a ideia é formar uma coisa própria do Em Roda, sem se para formar realmente algo que seja útil para as pessoas que têm o perfil das pessoas que vão entrar no Em Roda, que estão entrando, e a gente vai se experimentando e formulando tudo isso juntos, né? Então ele não está preso a nenhuma abordagem específica. Que bom. Ele não está preso a nenhuma abordagem específica, mas dá para se dizer que ele tem um fundamento dentro de autores da psicologia também, Bruno. Sim, e eu esqueci também da CNV, né? O Marshall Rosenberg, né? Idealizador da comunicação não violenta, é um grande referencial também, que eu esqueci aqui. Eu só acho que porque quando a gente está no campo da psicologia, assim como no campo da psiquiatria, são áreas específicas que têm, digamos assim, os seus direcionamentos, os seus conselhos, e daí eu sou cuidadoso para não misturar o Em Roda com qualquer coisa relacionada à prática de um psicólogo, à prática psicoterapêutica. Agora, é óbvio que os fenômenos psicológicos, digamos assim, eles acontecem em vários ambientes, em vários outros profissionais, né, com outros profissionais que não são da psicologia ou da psiquiatria. Mas eu tenho esse cuidado de não utilizar, digamos assim, a força da psicologia e da instituição para esse projeto. Esse projeto não tem nada a ver com a psicologia, né? Com a instituição e com o que ele tem, digamos assim, autores do campo da psicologia que são reverenciados, com certeza. É interessante isso aí, né? A gente busca estar fora, mas está dentro. Uhum. Está fora, mas está dentro. E aí não pode usar o que está dentro para não reduzir aquilo à instituição psicologia, né? Que eu achei interessante essa palavra de falar instituição, né? Porque aí provavelmente tem regras e coisas da instituição que tendem sei lá, de repente diminuir aquilo que não pode ser diminuído. Porque olha que interessante, Bruno, tu tá lidando com um fenômeno humano e ali está tudo inscrito no ser humano, o fenômeno econômico, social, político, psicológico, artístico, o fenômeno louco, né? Tem muitas dimensões e facetas tem o ser humano, e aí
nós dizermos assim, o Em Roda ele está dentro da área da psicologia, mas ele também está dentro da área econômica, também está dentro da área política, também porque está lidando com o ser humano, né? E é interessante esse teu cuidado para não reduzir algo, pelo menos assim eu estou fazendo essa leitura, né? Algo que é multidimensional, né? Mas ao mesmo Eu acho. tempo engloba, eu acho que é até uma reflexão, né? Obviamente que ele está dentro da psicologia, obviamente que a gente lida, ou pelo menos tu, né? Eu falo a gente porque eu estou inserido dentro dessa reflexão que está trazendo. A gente lida com aspectos profundamente psicológicos das pessoas. Então, a investigação nesse campo de pesquisa, ela é fundamentalmente psicológica, né? Ao mesmo tempo que é social, que é econômica, que é política. Mas aí eu acho interessante isso aí que tu trouxe agora e essa visão, né? Por que que a gente não pode falar que isso, ou não que não possa falar, mas que diga, não, isso aqui tem uma investigação psicológica, assim, que fundamenta o trabalho do Em Roda. E eu faço psicologia, eu estudo psicologia, né? É, é muito interessante esse assunto, né? Por exemplo, quando a gente pega a CNV, idealizada por um psicólogo, que é o Marshall Rosenberg, né? Comunicação não violenta. Só que ela foi, digamos assim, oferecida, colocada no mundo para as pessoas fazerem uso. Essa era a intenção dele, né? Para que as pessoas se reunissem para aprender essa linguagem, para praticar isso, né? Então, eu acho que isso daí acaba entrando na cultura, assim, saindo de uma ciência, digamos assim, de algo mais fechado, que pode ser controlado fiscalizado por um órgão, por um conselho, assim, algo mais assim, né, quem for trabalhar com CNV tem que ser psicólogo, porque o conselho e a psicologia lidam dessas coisas, isso aqui é para psicólogo, isso é para quem não é psicólogo. Então, é isso que um conselho faz, assim, né? Então, essa luta de poder também por manter certas atividades como exclusivas dos psicólogos, isso, né, é uma disputa ali que tem entre os psiquiatras, os psicólogos, os terapeutas em geral, né, que vão daí, é uma luta de poder. Então eu vejo os encontros de grupo como semelhante à comunicação não violenta, né? A gente não pode esquecer que a gente está falando de colocar pessoas em frente umas às outras, né? Isso pode ser online, pode ser presencial, para falar sobre as suas vidas, assim como sempre se fez. Antes de surgir a ciência ocidental, esses encontros já eram realizados nas comunidades dos povos originários e assim por diante. Esse tipo de encontro, assim, como é que eu posso dizer, onde as pessoas estão dispostas a se abrirem, ele é importante que aconteça na sociedade, seja estruturado pela psicologia, seja no ambiente da fisioterapia, seja no ambiente da advocacia, seja no ambiente da pedagogia, e seja também em movimentos não acadêmicos, não profissionais, não ligados, inclusive, ao mercado. Porque é o encontro humano. A gente talvez esteja, né? Eu digo talvez, mas é óbvio, a gente está carente de conexão profunda, de encontrar do outro lado alguém que se importa com a gente, alguém que aceita a gente como a gente é. A gente está carente. A gente está numa sociedade individualista, competitiva, de aparências, desconectada, onde existem conexões um pouco espaçadas, assim. Então, o Enroda ele está nesse movimento assim de pessoas com o desejo e a intenção de se encontrarem, né? É interessante isso, né, que tu falou, que dentro dessa abordagem da comunicação não violenta, que a intenção do autor era popularizar ela,
para que o maior número possível de pessoas pudesse ter acesso, né, e fazer uso. E a comunicação não violenta, ela vem dentro de uma abordagem da psicologia humanista, onde o autor dessa abordagem, o Carl Rogers, ele foi um dos primeiros cientistas da área da psicologia a fazer ciência, um dos primeiros pensadores a fazer ciência dentro da psicologia foi Carl Rogers. E tu vê, a comunicação não violenta, ela surge exatamente dessa fonte. Então, ela tem na sua raiz uma origem profundamente científica, acadêmica, né? O Carl Rogers, ele fazia ciência. Então, é interessante também ver essa possibilidade que tu está no teu campo de trabalho, é o teu campo de pesquisa também, e é o teu campo de fazer ciência psicológica, fazer ciência psicológica, né? Porque tu tá te instrumentalizando com ciência psicológica, né? A saber fazer pesquisa nessa área. Então é interessante ver pelo menos o trabalho do Em Roda como um campo profundamente rico de pesquisa teu dentro dessa formação científica que tu está fazendo, né? E obviamente que esse campo ele se expande para muitas outras áreas, como é a vida humana, né? Como é a realidade humana, ela é multidimensional. Pelo menos hoje em dia, o que se busca nessa nova perspectiva de nova ciência é justamente que a gente possa se articular com as outras dimensões do humano. Então, é um campo bem rico aí, onde tu disse que está fazendo estágio já, né? Isso? Mas eu estou fazendo estágio em outra área da psicologia, né? Uhum. Mas Não é esse com campo grupo. também do Em Roda não deixa de ser um campo de estágio, que tu pode muito bem Sim, utilizar ele fazendo pesquisa, sim. escrevendo sobre o que está acontecendo, o que tu vem descobrindo, né, Bruno? E eu gostaria que também, não sei se tu tem alguma outra coisa para falar nesse momento que te vem à cabeça, mas se tu pudesse falar o que tu tem aprendido desde quando tu começou a facilitar esses encontros, Bruno. Bruno. Nossa, Thiago, muita coisa, muita coisa. E é muito legal ir ganhando clareza sobre o que acontece, né? E tendo a experiência, né? Ontem mesmo, né? Aconteceu de ser comentado no encontro de ontem, na roda de ontem, assim, de uma participante. Eu sempre saio melhor do que eu entrei da roda, né? Eu tenho a sensação de sempre sair melhor do que eu entrei. Então tem essa sensação de um crescimento, né? Senão a gente não voltava, né? Por que a gente vai ficar fazendo se a gente não se sente beneficiado? E eu vejo assim uma experiência, um benefício no nível da experiência imediata e também algo a longo prazo. Vamos diferenciar essas duas coisas, né? Imediatamente a gente encontra um lugar para poder desabafar, um lugar para poder compartilhar aquilo que está pesado para nós, compartilhar aquilo que está confuso, aquilo que está doendo e encontrar, de preferência, tá? Porque pode não acontecer, de encontrar alguém empático, alguém estável, alguém que vai te compreender. Isso não é garantido, né? Todo grupo a gente tem que afirmar essa disposição. Essa disposição, ela pode ser cultivada, ela pode ser internalizada, mas ela pode não acontecer pelos membros do grupo. O grupo ele pode acabar tendo uma atmosfera que não é de acolhimento, de compreensão, de aceitação, mas sim de julgamento, de compartilhamento de situações superficiais e assim por diante. Então, a pessoa encontra esse lugar seguro para se abrir. Outro benefício imediato, assim, ela escutando o outro, quando o outro se expressa, é muito comum ela falar, nossa, essa situação aí, ela reflete também. Ela acaba refletindo sobre a situação que o outro compartilha. Por exemplo, alguém fala da relação com o filho. Eu não sei se eu estou agindo bem com meu filho, se eu estou controlando ele ou não.
Aí a outra mãe ali, o outro pai da roda pensa, mas será que eu estou agindo bem com meu filho também? Então, as temáticas vão sempre fazendo a gente refletir sobre pontos que são praticamente universais, assim, que todo mundo passa, desafios que a gente vem passando. E aquilo é muito rico para quem está buscando crescimento, né? Outra coisa, a longo prazo, tá? Uma coisa maravilhosa que a gente aspira que sempre aconteça, né? Quando a gente revela uma coisa que é muito dolorosa para nós, em geral a gente acha que os outros não vão aceitar aquilo. Tipo, a gente quer esconder, a gente nem quer revelar, na verdade, né? Aquilo, sei lá, é como se fosse uma qualidade mal cheirosa nossa, assim, é como se fosse uma característica que a gente tem vergonha. E quando a gente ganha coragem para colocar na roda, assim, de peito aberto, de forma humana, dizendo, olha, eu estou passando por isso, assim, eu me sinto assim, e eu acho que eu sou assim, assado, enfim, eu tenho tais sentimentos, e os outros recebem de uma maneira acolhedora, de uma maneira empática, ou seja, eles aceitam aquela pessoa como ela é, do jeitinho que ela está conseguindo ser no momento, ela ganha uma experiência que talvez ela teve poucas vezes na vida, de ser aceita como ela é, de ser amada como ela é no momento, assim, sabe? Ela é no momento alguém com raiva, alguém com muito medo, e ela teve que esconder isso ao longo da vida. Então, quando ela coloca isso num grupo acolhedor e ela recebe essa validação, essa empatia, ela começa a ela mesma aceitar esse conteúdo, ela mesma ser capaz de olhar com mais carinho, olhar com mais cuidado, tentar encontrar algum sentido para aquilo, integrar aquela experiência emocional, sentir mesmo aquilo que ela às vezes não quer sentir, e isso vai curando, digamos assim. Isso vai fazendo com que aquele conteúdo seja cada vez mais integrado ao sistema psíquico dela, né? Ela passa a rejeitar, ela deixa de rejeitar e ela começa a acolher. E daí ela vai como que retomando o seu potencial de vida. Ela vai, aquela parte perdida dela, ela, ela toma posse novamente, sabe? Então, ela vai integrando mesmo, né? Essa é uma das palavras possíveis. Com essa ajuda do grupo, com esse olhar amoroso e acolhedor e compreensivo e assim por diante. Aí também, Tiago, dá para falar várias outras também. A gente pode falar também da questão dela ir se familiarizando com a possibilidade de se expressar de uma maneira bem autêntica, bem congruente com o que ela está experienciando no momento. Se ela está sentindo medo, ela fala que ela está com medo. Se ela está sentindo raiva, ela fala que está com raiva. Ela não diz outra coisa, sabe? Ela começa a ser mais autêntica porque ela pode, porque ninguém vai retalhar, porque ninguém vai criticar. Então, isso vai gerando vários efeitos e tem tantos outros que eu poderia comentar aqui, se der tempo a gente sai conversando. Faz sentido para ti assim, ou tu acha meio... Não, fez muito sentido, sim. Então, tu primeiro trouxe sobre a criação de um espaço seguro para as pessoas poderem se expressar, e tu falou também que pode ocorrer de encontrar um ambiente desafiador, onde talvez a atmosfera do grupo não esteja acolhedora, mas a proposta é que esse espaço que, no caso, você abre, é um espaço seguro para a autoexpressão das pessoas, que elas se sintam seguras. O segundo aspecto que tu falou foi com relação... Eu achei interessante, o Paulo Freire chama isso de compartilhamento de consciência. Ele diz que as pessoas, uma não ensina a outra, mas elas aprendem reciprocidade de consciência. Então, tu falou que, por exemplo, uma pessoa fala da sua relação familiar e aí a outra que está estudando se sente contemplada e já aprende com aquilo que vem da produção da outra pessoa. Eu chamo de produção porque, ao se expressar, a pessoa produz conhecimento.
Então aí a outra já aprende com aquilo. Então esse seria um benefício. E tu falou também da pessoa conseguir conquistar aos poucos maior autenticidade na sua vida, né? Onde ela se sente cada vez mais encorajada a trazer quem ela realmente é, por conta de encontrar um ambiente em que ela possa ser quem ela realmente é, né? E isso aí tem esse efeito, onde faz com que a pessoa viva a sua autenticidade, sem que a julguem ela, sem que a critiquem. Eu encontrei esses 3 elementos interessantes na tua fala e queria te perguntar também como que foi um pouco assim da tua vida na infância até hoje, assim, se tu pudesse trazer um pouco da tua infância, esse trabalho, ele tem relação com uma busca interior tua, como tu já disse, né? Assim, de procurar ambientes em que tu pudesse se expressar, ser ouvido, receber uma escuta. Durante a tua vida, assim, hoje tu está criando esse ambiente, mas para ti, então, foi desafiador ao longo dessa jornada encontrar espaços de oxigênio, por assim dizer, onde pudesse ser ouvido pelos outros sem julgamento? Sim, é, assim, primeiro eu sinto assim que teve a esmagadora maioria das pessoas tiveram uma vida muito pior que a minha, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo não é esse o ponto. Eu acho que a experiência de sofrimento ela é muito subjetiva. Aparentemente a pessoa pode ter uma vida bem confortável, assim, mas ela pode ser traumatizada, né? Se sentir traumatizada, né? Enquanto que o outro pode ter uma vida com muito desafio, assim, violência grosseira, mas não se sentir traumatizado, assim, ter uma boa autoestima, autoconfiança, se sentir capaz, assim por diante, estabelecer relações positivas. Então, eu acho, Thiago, eu acho que a minha família é uma família ok, assim, sabe? Boa mesmo até. Só que eu tive a experiência de que não fui, digamos assim, satisfeito nas minhas necessidades. Então eu venho investigando ainda, não sei se é uma questão assim minha, né, que independentemente do ambiente eu estaria manifestando assim essa, por exemplo, uma sensação de não estar conectado com o outro, de não estar sendo compreendido. Eu não sei se meus cuidadores também, de certa forma, acabaram não oferecendo na medida que eu precisava, assim, sabe? Mas não se trata aqui mais de culpar, se trata de compreender mesmo. Na verdade, nem precisa compreender, assim, se teve ou não teve, não interessa. Interessa, assim, que eu notei que faltava. Eu notei que faltava, assim, sabe? E intensamente, assim, faltava profundamente. Faltava, assim, esse gostinho de estar com alguém e me sentir aceito, amado do jeito que eu sou, sem nenhuma demanda de outra coisa que eu deveria fazer, para que daí sim eu possa expressar o meu melhor. Tipo assim, a sensação era, eu tô com várias negatividades, mas eu tenho a sensação de se alguém realmente parar de me cobrar, de me julgar, de me exigir mudança e simplesmente ficar comigo, me acolhendo, me compreendendo, uma hora eu vou mudar porque a minha natureza, digamos assim, a minha essência, chame do que quiser, ela é saudável, ela se ela tiver as condições para se expressar ambientais, assim, ela vai se expressar de uma maneira criativa, assim, construtiva, saudável, assim. Essa é uma profunda convicção minha, assim.
E daí eu passei a buscar, digamos assim, aí a gente entra, quando a gente encontra certos caminhos, Thiago, a gente descobre que a gente mesmo vai cultivar essas qualidades. Assim, tipo assim, já que eu não me senti acolhido, compreendido, eu mesmo vou me compreender, eu mesmo vou me acolher, sabe? É tipo uma coisa meio esquizofrênica, parece, né? Quem, cara pálida, vai se acolher? Como é que é isso, né? Mas tipo essa ideia assim de autocompaixão, autoaceitação, e é real, é real. E a gente faz isso, só que é interessante que quando a gente faz isso com outras pessoas, numa relação com outro ser humano, aquilo também é bem legal. E é mais fácil ainda quando o outro espelha aquelas qualidades que a gente quer cultivar. Se a gente quer mais amor e o outro oferece um amor incondicional para nós, é muito bom, é muito favorável. Então, do que só a gente ficar tentando assim, achando que não está recebendo amor, mas a gente tenta emanar amor, digamos assim. Funciona também, esse é o cultivo, né? Mas com pessoas que vão cultivar essas qualidades em conjunto é melhor ainda, assim, eu senti nesse meu caminho. Então, é isso. E daí eu também percebi, Thiago, que eu comecei a parar de julgar minha família, assim, negativamente. Eu vi, nossa, eles têm... Na verdade, eles são bem legais, assim, eles são bem legais. A questão é que eles não têm essa capacidade profunda de empatia. Então, eles são pessoas normais. Eles são pessoas normais. E eu não sei por que cargas d'água digamos assim, eu precisei mais do que eles poderiam me oferecer, enfim, não sei. Mas aí eu acho que isso é bem legal, Thiago, porque me fez, assim, querer ir fundo na empatia, ir fundo na conexão humana, ir fundo na capacidade de compaixão e bondade amorosa e assim por diante. E na investigação do humano também, né? E do encontro entre humanos, o encontro autêntico. Então, eu meio que, justamente por me sentir traumatizado e sem essas qualidades disponíveis, eu passei daí a buscar profundamente. Eu acho que daí a minha vida ganhou muito mais sentido, assim. E à medida em que eu experimento essas qualidades, eu cultivo essas qualidades humanas, a minha vida se enriquece, assim. E eu imagino que a tua também, assim, tu sabe bem o que eu tô falando. Que legal, Bruno. Me chamou a atenção esse aspecto que tu falou de tu conseguir oferecer empatia para ti, né? Ou conseguir oferecer compreensão, autocompaixão. Tu teria alguma prática que tu faz isso, que tu pudesse compartilhar com as pessoas que estão ouvindo? Sim. A gente está falando uma maneira de pensar isso é meditação, né? Uma prática de meditação, mas não, ela pode ser andando, tipo, é uma disposição de mente, né? Então, a autocompaixão é eu ter uma disposição interna, é como uma consciência que reconhece os conteúdos dolorosos quando eles surgem, desagradáveis, tipo uma raiva, um medo, uma carência, reconhece a existência deles e não tenta nem rejeitar, varrer debaixo do tapete, tipo, querer colocar a atenção, a consciência numa outra coisa, não querer nem rejeitar e também não se apegar no sentido de se fixar aquilo, tipo, eu sou raivoso mesmo, não se identificar. É uma consciência que se mantém aberta e que ela, digamos assim, tem espaço para que a raiva, que o sentimento de raiva, as ideias de raiva, de carência, de medo, aquilo possa circular na tua mente, no teu coração, no teu corpo, e você deixa aquilo gastar, digamos assim, você deixa aquilo, aquela dança acontecer, porque você está acolhendo, você não quer que essa raiva que surgiu deixe de existir, você dá espaço para ela, você deixa ela ser como ela é. E, curiosamente, por não alimentar essa raiva, por simplesmente ficar como se fosse testemunhando, sem julgar, sem avaliar, sem manipular,
ela tende a rapidamente, né, se desfazer, se desfazer. E isso também permite que a gente possa reconhecer que por trás de cada raiva, de cada medo, tem uma necessidade não atendida, tem, digamos assim, um desejo de vida, tem algo muito saudável por trás. Muito saudável. Então, é uma maneira de absolver tudo aquilo. A gente sai daquela ideia de isso é negativo, isso eu não quero. É claro que a gente cuida para não seguir a raiva e agredir alguém, justamente porque a gente não está seguindo, mas a gente também não está rejeitando, a gente está ficando com ela, a gente está fazendo companhia para ela, é a nossa consciência reconhecendo a existência de forma compassiva, acolhedora, para que ela siga adiante em algum momento, entende? E daí essa disposição de autocompaixão, de autoacolhimento e de uma consciência mais aberta, mais panorâmica, de uma mente mais ampla, faz com que toda essa negatividade comece a ser trabalhada, ela vai se mostrando cada vez mais diferente, ela vai revelando a sua potência criativa. Um livro muito interessante é um livro de um mestre budista chamado Dzogchen Ponlop Rinpoche, que é Resgate Emocional. Ele brilhantemente, ele explica exatamente como todas aquelas emoções, aquela nossa energia dolorosa, agressiva, destrutiva, ela, quando a gente segue os passos que ele recomenda, a gente consegue fazer com que ela manifeste a sua essência, que é de vida, que é de cuidado, que é de ele vai chamar de compaixão e amor, de criatividade, né? De autenticidade. Então, Thiago, é uma forma da gente treinar a autocompaixão, assim, mas tem muitas formas também de se comentar sobre isso. Eu achei interessante, Bruno. É como se tu conseguisse se separar da tua dor e acompanhar ela, né? Observando, vendo onde ela se manifesta no corpo, na mente, até os pensamentos que surgem. Seria mais ou menos isso? Tu, Isso, total. e tu E, teria. Uhum, pode falar. não, porque daí o grande insight por trás, Thiago, é que quem a gente realmente é, né? Quem a gente é? A gente é a raiva, a gente é o medo, a gente é, né? Os praticantes, grandes mestres dizem, grandes terapeutas dizem que nós somos essa consciência que ora se manifesta de forma raivosa, ora se identifica com medo, mas ora se identifica com amor, ora se identifica com a compaixão, né? Então, a gente cultivando esse lugar de reconhecimento, de observação, de não rejeição e de não fixação, não identificação, a gente vai se aproximando, né, dessa nossa verdadeira natureza, né? Que é essa potência de se manifestar de muitas formas. E daí a gente naturalmente escolhe as melhores, né? Aquelas que são mais satisfatórias, né? É fato, é muito melhor uma vida sem raiva, sem medo, sem essas negatividades. Mas elas não são em si mesmas assim demoníacas, assim. Elas são, na verdade, coisas até mesmo muito importantes, né? Basta a gente olhar de uma forma não moralista, não dualista, né? Bruno, e para uma pessoa assim que está por demais identificada com a dor dela e que não tem essa prática budista assim da meditação de conseguir se desidentificar da dor, tu teria alguma outra maneira Uhum. da pessoa poder trabalhar essa dor, mas que não seja essa de se desapegar dela observando? Eu acho que eu acredito que isso aconteça, mas eu acho que já é um estágio para quem tem uma prática, uma caminhada já, né? Ser humano comum que É, nunca se parou para meditar, eu acho que é mais complicado. é.
Tiago, é o que a gente faz em grupo, em roda, ou individualmente com uma pessoa que tem essas qualidades de escuta, né? É a gente falar sobre o que está se passando com a gente, né? A gente, nesse processo, eu ainda não aprofundei muito nessa clareza, eu ainda não identifiquei muito, mas eu acho que o processo é bem parecido, né? Até mesmo parecido. Quando a gente começa a falar não, da nossa situação, a gente começa a dizer, não, porque meu vizinho tal coisa, e daí a gente fala o nosso sentimento, se eu me sinto assim, daqui a pouco a gente pode encontrar que a gente gostaria de uma outra coisa, né? Tem tipo um desejo, uma necessidade, e a gente vai como que se fosse iluminando também esse nosso conteúdo através dessa expressão, dessa fala. Mas é ideal que a gente encontre do outro lado alguém que não vai nos interpretar, que não vai nos dizer o que a gente tem que fazer, que não vai nos criticar. É, então, eu acho que é uma forma, né, Tiago? Tem várias outras. Tem gente que trabalha com escrita, né, auto, assim, escrita, né, escreve o seu conteúdo, né, aquilo que está se passando. Tem gente que terapias variadas, né, a própria psicoterapia também, processo de psicoterapia, seja na abordagem que for. É, e as terapias, em geral, são processos que a gente busca. Aí a gente pode trabalhar essas qualidades assim mais específicas, como autocompaixão, essa capacidade de desenvolver uma consciência observadora, que não se identifica, é mais específico, mas a gente pode também ir trabalhando para mudar os conteúdos. Quando a gente faz um reiki, a gente está mudando a nossa energia. Quando a gente faz um, um processo, toma uma medicação, faz esporte, a gente está mudando a nossa química. Então, tudo são coisas que a gente vai fazendo na direção das mudanças. A gente tem que ver o que está funcionando melhor com a gente. E porque funciona assim, né? A gente tem a possibilidade de se expressar de maneiras muito interessantes, assim, sabe? É interessante isso, né? De cada pessoa ela vai encontrando aquilo que lhe traz cura, né? E aí essa é a questão da gente ser diferente, né? Tu encontrou nessa forma e aí tu compartilha isso e pode inspirar outras pessoas. Mas sei lá, vamos ver, a Dayana ali encontrou através da dança, né? O Beltrano encontrou através de voar Da leitura, da leitura, enfim, né? Da poesia. O interessante é realmente as pessoas conseguirem descobrir aquilo que lhe traz cura, né? E compartilhar isso com os outros. É o mito do Quiron, né? Que é o curador ferido, né? O Quiron, que era um centauro, ele aprendeu a tratar uma ferida dele através de ervas. E aí ele foi se especializando naquilo. Até que chegou um ponto que pessoas começaram a vir até ele pedindo que ele compartilhasse aquela medicina dele, né? E aí ele começava a também dar as ervas para as outras pessoas, etc. Então, cada pessoa ela vai encontrando aquilo que para si traz alívio, né? E aí, esse é um ponto interessante também que eu acho, Bruno. Para a pessoa se aprofundar nesse caminho de cura que ela encontrou, é importante, no meu ponto de vista, ela compartilhar o caminho, porque aí ela consegue se aprofundar no caminho quando ela compartilha. Né? Aquilo que ela compartilha fixa na mente dela, ganha força na mente dela, porque outras mentes se apropriam daquela ideia que veio dela. E assim, com isso, ela se aprofunda no próprio caminho. Então, a riqueza que a gente vive permite isso, que cada um vá encontrando aquilo que lhe traz alívio e compartilhando, como tu está fazendo, né? é, é algo que está conectado com o meu caminho, com o que aconteceu comigo.
eu acho que a gente compartilha aquilo que faz sentido para a gente, né? Aquilo que de alguma forma nos afeta positivamente. Então, é maravilhoso a gente poder estar fazendo isso, né? E com as tecnologias hoje em dia, né? É muito mais fácil. Então, é muito bom mesmo. Bruno, aí fala para o pessoal aí como é que as pessoas podem participar do Em Roda. Deixa o teu contato aí também. Sim, temos a página no Instagram, né? Em Roda Juntos, @em Roda Juntos. Tem no Facebook também, Em Roda. Tem um canal no YouTube, Em Roda. E o Em Roda, então, a gente se encontra. A agenda atual é terça-feira, das 7 às 9 da noite, quarta-feira, mesmo horário, sábado, das 9 da manhã às 11 da manhã, e no domingo, das 7 da noite às 9 da noite. São esses 4 dias de encontro onde a gente tem a oportunidade, né, de compartilhar aquilo que está sendo difícil para nós, de nos abrirmos, de encontrar no outro essa escuta acolhedora, compreensiva, de usufruir dessa energia grupal, né? Eu gosto de dizer assim, o Enroda é como se ele criasse uma cama para que as pessoas pudessem deitar, assim, na sua intimidade, assim, poder voltar toda semana para deitar. Ela tá meio ontem mesmo na roda de ontem foi falado assim, eu surge alguma questão difícil, eu já lembro assim, tem um em roda, eu vou poder compartilhar, né? Então, é esse espaço que vai estar sempre disponível, se depender de mim, né? E então fica o convite aí no link da bio, aqui no Instagram do Em Roda, né? Em Roda Juntos. No link da bio tem ali o link para a sala virtual, né, que acontece nos horários que estão na descrição da bio, e tem também o link para o grupo do WhatsApp, para quem quisesse para entrar no grupo do WhatsApp, daí ela fica podendo compartilhar também dentro do grupo, né, suas coisas assim. E a gente vai ter encontro amanhã, então, 7 horas da noite, das 7 às 9. Então, quem sentir que está precisando, ainda está disponível, ainda tem vagas, está bem fácil de entrar, assim, por enquanto. Que bom, Bruno. Então, fica aí o convite do Bruno, quem quiser estar participando e se beneficiando desse trabalho, @em Roda Juntos aí pelo Instagram, Em Roda no Facebook, isso? Isso. Tem o canal do YouTube, então é isso, tem aí as formas de chegar e participar. Bruno, ficamos por aqui então? Ficamos, meu querido. Obrigado aí Tá pela bom, um grande momento. abraço aí, obrigado aí pela disponibilidade aí de estar compartilhando teu caminho aí com as pessoas também. Não, tu é uma grande inspiração para mim. Uma das experiências mais profundas de roda que eu tive foi contigo, no teu grupo, né, de escuta. Então eu lembro que era perto do Natal, né, e surgiram umas coisas difíceis, e eu me abri, compartilhei, e realmente senti assim o poder assim de um grupo acolhedor, empático, assim, tu tem realmente essas qualidades. Então, gratidão por poder estar me ajudando também nesse processo, nessa parceria, assim, e a gente segue juntos aí por muito tempo. Tá bom, Bruno? Um abração aí, vou salvar e te mandar o vídeo aí. Tá Obrigado a todo bom, tchau, mundo que tchau. participou aí. Vi que a Rafa Tchela, grande amiga, participou. Tem a Berê Cortella que chegou. Eliana. Deixa eu ver quem mais aqui. O Sítio Namagripa, lá de Floripa também. A Prema Gil. Então tá, galera. Muito obrigado e um abraço para todo mundo aí. Até mais.